Olá pessoal, meu nome é Diego Rabelo, sou aluno de Engenharia de Computação da UFRN. Vou mostrar aqui para vocês uma atividade passada pelo professor Ivanovic da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, né, onde ele pede que a gente faça aqui um comparativo, né, do algoritmo de caminhos mínimos, né, entre o clássico e o otimizado. Né. Então vou estar mostrando para vocês o código, né, mais ou menos como ficou. Depois a gente volta ali no README e dá mais uma geral. Então, o objetivo seria avaliar o tempo, né, da execução do pivô de carbono, gerar grafos, indo no máximo que a máquina pode, a minha máquina, no caso, meu computador, pode utilizar, fazer gráficos, escolher 5 nós, né, mínimos, e repetir ele 15 a 20 vezes, medir o tempo e o carbono, calcular o intervalo, né, as médias de tempo, depois gerar tabelas e gráficos, né? E aí vamos lá. Primeiro passo, a gente instala aqui o Code Carbon, né? Que é para justamente fazer essa transformação aí, a biblioteca do Python aí, para a gente fazer a transformação em consumo. Né? Então, importei algumas bibliotecas aqui que a gente vai utilizar, o Panda, né? O NumPy. É, Fiz aqui, esse algoritmo ele já foi dado em aula, né? E ele pede para justamente a gente utilizar esses algoritmos que estão em aula, sem modificação, né? Mínima modificação. Então peguei aqui, né, os algoritmos, as funções que auxiliam aqui para achar a menor distância. No caso, começamos aqui com o clássico. Nessa parte 2 aqui, eu configurei aqui justamente para a gente fazer a parte de impressão também, né, em toda a configuração. Então utilizei 5 principais grafos, vamos dizer assim, limitando até 10.000 repetição, número de repetição 15, pegando 5 nós, né, diferentes, né, a probabilidade de 0,02 e uma confiança, né, um índice ali de confiabilidade de 95%, vamos dizer assim. E eu fixei aqui uma sementes, que é para justamente ele garantir com que os outros códigos também utilizem os mesmos nós, né, para que a gente possa ter uma noção mesmo o mais possível, mais próprio ali, né, os mesmos números, os mesmos nós percorridos, né, nos algoritmos, nos diferentes algoritmos. Então, fixei aqui os códigos, né, a semente, conforme foi pedido, né, na descrição da atividade. Fiz a geração de gráficos ponderados e conectados com o Network X, né, gerando aqui aleatórios. Então, eu estou mostrando mais esse primeiro código porque ele é parecido com os outros, né, essa parte da configuração. Adicionando os pesos de 1 a 10, né, de forma randômica também. E descendo aqui, eu vou começar aqui a fazer um loop, né, das 15 vezes, né, então eu vou escolher lá 5 nós diferentes e repetir ele 15 e pegar uma média entre eles. Então, aqui nessa parte do código ele vai fazer isso, ele vai iniciar com 0 aqui e vem fazendo esse looping, né? E ele vai também aqui fazendo a medição, né, do carbono e o que mais? É, Aqui o cálculo de confiança, no intervalo, né, de confiança, e ele vem calculando 95%. Ele extrai as 15 amostras, ele faz a parte de estatística aqui, né, quando ele faz a média geral e o desvio padrão amostral. O que mais? E aqui, deixa eu ver aqui, aqui ele faz, deixa eu ver, aqui ele faz a importação da tabela, né? E aí a gente sai com o seguinte resultado. Então, por exemplo, na fase de 100, né, de 100 grafos, né, com 224 arestas, né, ele fala que como é que foi, né, como é que ele se comportou. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, essa tabela foi gerada em CSV também, né, tá lá salvo no GitHub. E aí ele vem pegando aqui os nós, né, o 45, 52, 5, ele repete, né. Eu achei interessante deixar essa tabela aqui justamente para a gente mostrar que são os nós diferentes, né, que estão sendo aplicados aqui, o tempo medido, o carbono, né, emitido em cada medição dessa, né, e isso para 100, então para 500 vai ter essa também. Aqui a gente tem um desvio padrão, né, a gente tem o tempo, né, a média do tempo, então média do tempo com o intervalo de confiança e o desvio padrão aqui do carbono, né. A gente vem descendo, fez a mesma coisa para 1.000, fez para 5.000, né, e fez para 10.000, né. Criei aqui uma tabela resumo, que aí é mais a parte de impressão mesmo, né, exportando CSV também. E aqui ele vai me dar de forma resumida como se comportou para cada grafo, né, a média do tempo, né, e tal. Então, nesse clássico a gente pode ver que à medida que também os grafos vão aumentando, né, eles também vão aumentando o tempo e o consumo de carbono, né. Agora, aqui partindo para o mini RIP, também que utilizando aqui a parte de classe de funções, já repassada também,
né, em aula, onde ele coloca aqui algumas funções, justamente também para fazer essa busca do menor percurso, né, do menor caminho. A parte de configuração e impressão, eu herdei lá de cima, né, os mesmos grafos, 100, 500, 1000, 5000 enfim, e 10.000. Crio esse sumário aqui justamente para me dar aqui, gerar a questão de coluna, né, é uma tabela, né, onde eu posso estar consumindo aí essas variáveis que foram salvas. Fixando sementes também, estão seguindo o mesmo padrão aí de que a atividade pede, né, gerando os grafos, adicionando os pesos, os loops, né, que a gente vai repetir ali para os 15, as 15 repetições para cada um de 5. Aqui a função otimizada, que a gente chama a função lá em cima. Os cálculos da média, né, que a gente faz dividido por 5. E aqui a gente a montagem da tabela, certo? Então, os cálculos de estatística de impressão seria a mesma coisa. Quando o n ele vai maior que 1, ele vem fazendo aqui as divisões, né, a parte de estatística. Vai salvando também aqui nas tabelas. E exporta CSV e sprints. Então, seria a mesma coisa lá de cima, parecido. Ele vai gerar aqui as tabelas para cada grafo. E aqui embaixo eu tenho uma tabela resumo, onde ele também me dá, de forma resumida, a questão da média do tempo, a média do consumo, né, de cada transação dessa aqui, né. O Network X também a mesma coisa, partindo de uma lógica, herdando também a questão da configuração dos grafos, fixando as sementes, gerando os gráficos com o Network X, os loops, certo? O cálculo médio, as estatísticas, né? E aqui a parte de exportação do CSV e tabela detalhada, e ele me deu aqui as tabelas, né? Estou passando aqui de forma rápida porque eu quero mostrar a tabela resumo, né? De forma resumida, como se comportou aqui para cada grafo. E aqui eu fiz uma tabela comparativa com os três, né? Que eu acho que, na verdade, esse é a grande sacada do trabalho, né? Seria a tabela comparativa. Eu criei aquelas tabelas únicas lá em cima justamente para alguém quiser dar uma comparada, ver ali como é que foi pontualmente, extrair alguma informação de lá mais detalhada, né? Tem aquela informação. Então, aqui eu só fiz uma rotulação aqui das tabelas para poder me dar do jeito que eu quero, no formato que eu quero, né? Aqui eu coloquei, eu separei por grafos e algoritmos, né? O tempo médio que é justamente para a gente ver aqui mais ou menos a relação, né? A diferença, por exemplo. Se a gente pegar aqui de 100, né? De 100 grafos, a gente vê aqui que o clássico ele demorou 0,01 segundos, aqui 8, 7 segundos, milissegundos, então o Network X ele sendo mais eficiente aí, né? Sendo mais rápido para 100, né? Para 10.000, seria um pouco parecido também, 9 segundos, né, demorou o clássico aqui, o mini rip foi mais rápido, o Network X ele teve um processo mais lento, um pouco mais lento, mas mesmo assim ainda mais rápido do que o clássico, né. Então, a parte dos gráficos, eu consolidei os gráficos, fui gerando aqui, né, a parte da configuração, gerei os gráficos, os labels, né, coloquei os intervalos do eixo X, eixo Y, com pegada de carbono e plotei, então no Matplotlib, né? E aí usando a biblioteca Matplotlib. E então nós chegamos aqui no seguinte imagem, né? Nos seguintes gráficos. A gente vê que o de azul é o tempo, né? Esse gráfico é o tempo, então a gente vê que o clássico, né? Ele demora aqui mais tempo em relação ao Network X e o Mini-RIP, né? Mini-RIP. E aqui no carbono, como previsto, né? Conforme está na tabela. Então a gente vê que realmente que a gente teve os algoritmos otimizados, ele tem uma performance muito melhor, muito maior, né? E melhor, mais ecológica do que o clássico, certo? Então, esse seria o trabalho, pessoal. E se eu voltar aqui na estrutura principal, a gente tem aqui o README, né? E deixei salvo aqui as tabelas consolidadas no principal. Aqui é onde estão os CSVs, né? Em cada pasta dessa. E os gráficos salvo aqui. Então é isso, né? O arquivo gerado, né? Os arquivos CSVs que foram gerados, os gráficos que foram gerados, as conclusões, né? Então a gente tem, por exemplo, em relação ao tempo de execução, a gente tem aí, conforme a gente falou, né? A parte do clássico, né? Do Dijkstra,
clássico, né, ele teve ali uma performance linear, né, então ele teve uma demora ali na sua performance, certo? Em relação às outros códigos, né, que tiveram um comportamento logarítmico ali e uma performance muito mais rápida, eficiente e com baixo carbono, né, com baixa emissão de carbono. Para a gente ter uma noção aqui, o clássico saiu aqui, ó, de 1,8 milissegundos para 9 milissegundos, né, indo de grafo 100 para 10.000, né, e teve o MinRip, né, ele ficou no 10.000, ele ficou em 0,5 milissegundos, né, no Network X, então muito menor do que o clássico, né? Então, conforme for aumentando os grafos, a gente vai vendo aqui que o algoritmo clássico ele não seria interessante, né, para a utilização de grandes volumes de grafos. A eficiência energética então acompanha essa mesma metodologia, essa mesma didática, né? Então o clássico ele vai consumir mais carbono, né, em detrimento do outro que realmente tem uma performance muito melhor.